Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando a gente aí qualquer hora do dia, 24 horas no ar. Seja bem-vindo, Quino. Estamos aqui mais uma vez no nosso webinar de book, webinar para falar de canais de vendas avançadas para hotelaria. Nosso convidado de hoje, o Quino, cofundador da Exchange, né? Essa escola de acelerando vendas, né? Vendas avançadas, né, Quino? Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença com a gente aqui, Quino. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, Cristiano. Tamo junto. Quino, fala um pouquinho de você para a gente, para os nossos ouvintes aqui, a galera que vai acompanhar e que acompanha a gente nos nossos webinars. Maravilha, então vamos lá. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Aquino, eu sou cofundador da Escola Exchange, a escola referência para líderes de vendas. Sou ex-executivo da área comercial, eu trabalho há um pouco mais de 15 anos em vendas, sou natural de São Paulo, mas eu moro aqui em Joinville, Santa Catarina, e eu basicamente fiz minha carreira inteira na área comercial, tá? Então, comecei desde inside sales ali em empresas como a Cato Online, trabalhei numa multinacional americana, né, como coordenador de vendas, e depois eu comecei a trabalhar em algumas startups, dentre elas, trabalhei como gerente comercial na Kaord, que foi vendida para Lynx, depois eu fui diretor de vendas da Conta Azul, onde eu montei um time de mais de 100 pessoas, né, de inside sales, e também fui diretor de vendas da Vita, e depois diretor de franquias da Camerite. Então, atualmente estou 100% focado no desenvolvimento e aceleração de operações comerciais, focado no desenvolvimento de líderes de vendas. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, o prazer é nosso, Quino. Você falou diversos termos aqui que eu estou achando que a nossa galera da hotelaria, inside sales, enfim, a gente vai falar um pouco hoje disso. A gente não pretende estender muito, né? O que não é um bate-papo rápido, 30, 40 minutos, os nossos webinars, mas quem quiser saber mais pode dar um clique aí, Exchange, e-book, enfim, a gente está aqui para atender e melhorar. E assim, para nós, ter você como mentor de vendas nosso, que a gente tem entendido e aprofundado cada vez mais e melhorado nossa performance comercial. Tem muito para melhorar ainda, mas eu acredito que pelo menos o caminho já foi desenhado, né, Okina? Agora o céu é o limite. Sobre inside sales, olha que interessante, né? Field sales, falar um pouquinho da hotelaria. E a nossa proposta nesse webinar é exatamente trazer para os executivos, para os hoteleiros, para a área comercial da hotelaria, para os investidores, para os administradores, o que está acontecendo, né, nessa área tecnológica, no varejo, como é que funciona na indústria, de modo geral, essas técnicas avançadas de venda, e a gente tentar, de certa maneira, trazer para a realidade da hotelaria como é que isso poderia funcionar, quais são os conceitos, quais são as métricas, o que poderia ser melhorado, né? O hoteleiro, de certa forma, que ainda um pouco mais aprofundadamente, né? A tecnologia para viagens, ela avançou muito. Se a gente pensar que você compra antecipado a sua viagem, seja de férias ou até corporativa, né? Você tem essa possibilidade hoje de fazer todas as suas reservas online. Você entra no celular e decide o seu destino, enfim, diversas formas e maneiras de poder realizar suas reservas no hotel. E com isso, a hotelaria ela aprofundou muito no chamado distribuição online, porque você está disponível em vários canais. E esses canais podem ser operadoras, podem ser OTAs, que são as Online Travel Agencies, né, que são as agências online, como a Booking, Expedia e aí o resto todo. Hoje a gente tem mais de 300 canais, sei lá, 400 canais de venda disponíveis. Tem o GDS, que distribui internacionalmente, são grandes operadoras internacionais que enxergam o seu hotel pelo GDS. E o próprio site do hotel, onde ele coloca ali no motor de reservas a sua disponibilidade também. A equipe comercial, ela ainda existe dentro do hotel. Ela é como reservas. Em muitos hotéis, principalmente nos independentes, né, vamos dizer assim, com estruturas mais reduzidas de venda, costuma ter uma equipe de reservas mais reativa do ponto de vista de só acolher a reserva que já recebeu, tá, Okino? Então, chega aquela reserva por diversos canais, pode ser até pelo próprio site ou pelo próprio telefone, né? O que a gente
chama de venda direta, tá? Mas também chega muito direto quando o hotel tem uma infra tecnológica muito boa, aquela reserva chega direto da Booking e já cai no sistema do hotel. O cara só confirma. O vendedor do hotel, reservas do hotel, eu gosto de usar essa palavra vendedor para tirar aquela característica, às vezes, ruim que isso pegou com o tempo, né, o vendedor do hotel, né, o reservas do hotel, ele simplesmente é um confirmador de reservas, tá? Hoje, dado ao nível tecnológico. E aí eu queria, dentro desse pequeno cenário que eu desenhei, né, ouvir de você, Okino, um pouco lá fora da hotelaria, sobre canais comerciais, né? Quais são os canais comerciais? Vamos falar sobre outbound, inbound, as características, as técnicas sobre inside sales, field sales, enfim. Fica à vontade para poder falar um pouquinho dessa experiência para a gente, um pouquinho, e as características de cada um. Legal, cara, bacana. Então, olha só, né? Quando a gente fala assim de canal, de venda, né? De melhores opções, hoje você tem, né, diversas literaturas que muita gente já consome, de receita previsível, não sei o quê, que dizem, né, que você tem que adotar uma determinada estratégia ou ir para um determinado caminho, né? Mas, no fundamento de qualquer negócio, tá? E aí eu falo até cara, avaliando até a evolução de todas as startups aí ao longo dos últimos anos, o fundamento, ele é sempre uma relação entre o custo de aquisição do cliente, né, e o quanto que aquele cliente ele te gera de receita ao longo do tempo. Então, quanto menor for o seu custo e maior for a receita que um cliente traz para você, melhor o resultado. Então, essa é uma premissa básica. Né? E ela serve tanto para negócio de recorrência, né, que a gente chama de SaaS, de Software as a Service, como também serve para negócio transacional. Então, você também sabe, por exemplo, na hotelaria, né, você vai ter alguém reservando uma vez e talvez você não ganhe dinheiro na primeira reserva, mas se ele reservar 2, 3, 4, 5 vezes, você vai começar a ganhar muito mais, sendo que você pagou só uma vez para trazer ele, né? Então, quanto mais barato você pagar para trazer essa pessoa e mais vezes ele comprar, né, dentro do teu negócio, mais você ganha dinheiro. Então, escolher a melhor estratégia de vendas tem muito a ver com isso. Né? E o que muda, em essência, tá? Muito do formato da estratégia comercial é a sua capacidade produtiva e o posicionamento, né, do próprio vendedor com relação à geração de valor. Então, geralmente, quanto mais complexo a venda e maior a necessidade de geração de valor, isso significa que também exige uma maior necessidade de você ter atenção ao cliente. Né? Ou seja, muitas vezes, quando você tem uma venda muito complexa, ela é feita por um vendedor que a gente chama de field sales, né? Que é um vendedor que vai visitar o cliente, vai visitar campo, porém ele tem uma limitação de produtividade menor. Né? Porque imagina assim, em grandes capitais, né, ou enfim, cidades grandes, um executivo de vendas que vai para a rua, ele não consegue fazer mais do que 3, 4 visitas por dia. Isso, assim, em umas cidades mais tranquilas, né? Se pegar São Paulo, quando muito trânsito, não consegue fazer isso nem a pau. Então, ele tem uma limitação, o que significa que estratégias que envolvem vendas muito complexas, elas podem envolver um vendedor field de campo, por exemplo, mas elas têm que dar um retorno para a empresa à mesma altura, que não vai ser no volume. Então, elas são estratégias utilizadas, né, quando você tem um ticket médio muito alto. Tem que fechar essa conta. Tem que ser um negócio que vai fazer sentido você ter um vendedor na rua com, sei lá, fazendo no máximo 3 visitas por dia útil. Agora, quando o ticket médio vai diminuindo, você vai ter uma necessidade de volume maior. E aí, quando isso vai acontecendo, você pode adotar outras estratégias, né, que daí envolve o que você falou. Por exemplo, outbound, né, que já é uma prospecção, só que daí você faz isso via telefone, né, via distância, via inside sales, ou até mesmo inbound, onde você tem estratégia de gerar leads, né, ali um pool de várias contas que vão chegando para você, e aí você vai ligando para essas contas para conseguir contato. Então, tudo tem a ver com isso. Se você consegue vender ou não, né, qual é o volume que você precisa e qual é o ticket do negócio que você vai trabalhar, né? Perfeito. Okino, eu vou tentar encaixar um pouquinho aqui toda a conceitualização que você trouxe aí nesses, talvez 1 minuto, 2 minutos, que eu acho que talvez tenha alguém voando aí, não muito acostumado com esses termos. Então, ou seja, quando você fala uma venda muito complexa, é uma venda que a gente chama de enterprise, né, no SaaS, na tecnologia, que são softwares, vamos falar assim, SAP, um software complexo. Assim, no Brasil, a gente tem desbravador, a gente tem TOTOS, então
esse tipo de venda, que são produtos caros, que tem um ticket maior, né, uma recorrência maior, ela talvez funcione para o field sales, que é aquele vendedor de porta em porta. Mas, como você disse, ela tem uma limitação muito grande, né? Porque o cara não consegue visitar 2, 3 clientes. Então, talvez seja melhor você ter alguém dentro de casa. Quando você tem uma venda dentro de casa, né? Você tem um vendedor dentro de casa, é chamado inside sales. E aí, o inside sales, ele tem tanto o inbound para caminhar, que é aquele marketing digital, quanto o outbound, que é a pesquisa de lista e etc. Só que tem um detalhe que você falou, que eu achei muito legal lá atrás, que é o seguinte: o custo de aquisição do cliente. O custo de aquisição do cliente, e isso está muito em voga na hotelaria, viu, Quino? A gente tem muita dificuldade no marketing da hotelaria em concorrer com as gigantes da tecnologia, que são a Booking, que são a Expedia, etc., que tem um orçamento muito pesado. Os caras compram o nome do hotel no Google, eles compram o nome da cidade no Google, eles compram o nome do atrativo local. Você vai pesquisar ali, Cristo Redentor, aparece lá um hotel, a Booking querendo vender para você hotéis próximo ali, enfim, daquele atrativo. Então, realmente um orçamento muito pesado, muito difícil. Mas o que acontece? Que foi o que você disse há poucos instantes. É importante entender que esse cliente ele pode vir pela Booking. O importante é a gente trazê-lo novamente pela venda direta. Então, quando a gente está falando de inside sales, de ter uma equipe comercial focada em vendas, a gente está falando o seguinte: ele pode vir por canais indiretos, né? Pela distribuição online, etc. Mas, ao mesmo tempo, depois que ele já é nosso cliente, que a gente já conhece o nome dele, de onde que ele veio, a origem, quanto que ele gastou, aí a gente tem que ter uma equipe aqui dentro para poder tratar. E existe um número que eu acompanho há muitos anos na hotelaria, que uma taxa de recorrência, ou o que a gente chama na hotelaria de cliente habitué, ele costuma ter ali por volta uma taxa saudável, um benchmark saudável, por volta de 20%. Se o seu hotel tem 20% de habitué, 80%, de 100% das suas reservas, 20% é de recorrência e 80% são novos clientes. Essa é uma taxa super bacana, assim, super positiva de cliente habitué. Então, ter uma estrutura comercial dentro da hotelaria para poder aproveitar esses clientes que você já conquistou via distribuição online e trabalhar esses clientes é fundamental. Agora, se ele vai vir por marketing digital, né, ou se ele vai ter uma galera gerando lista e indo atrás desse cliente, batendo na porta dele, aí já são canais, já são estratégias que você falou que são fundamentais. Na hotelaria, Quino, falando agora de jornada, tá? A gente tem 2 grandes segmentos: lazer e corporativo, e é assim, tá? O dia a dia na hotelaria. Dali começa a ter outros, o lazer se subdivide e tal. Aí você tem o hotel economy, você tem o hotel média escala e o hotel de luxo, enfim, grandes hotéis, resorts. Você tem umas outras segmentações que também funcionam para o corporativo e para o lazer. Mas, de qualquer forma, a decisão de compra, tá? Do lazer, eu quero tirar férias. Hoje eu estava vindo agora para o trabalho, mais cedo, e conversando com minha esposa, eles já pensando agora nas férias das minhas filhas, aonde a gente vai. Começa assim, tá? Então, a janela de demanda, ela é uma, e a janela de compra, ela é outra. No lazer, você tem uma janela de compra segmentada. Quando a pessoa compra uma operadora, ela vai lá por volta de 40, 50 dias. Ela define as férias dela. Já na venda direta, ela está ali por volta de 30, 20 dias. Isso também varia do economy, do luxo e tal. Tá? Só que a decisão de compra, eu conversei com a minha esposa hoje, de manhã. Aí eu vou orçar e vou entregar para ela. Quem decide é a mulher, né? Geralmente, assim, não sendo mais uma família, geralmente, se a filha e a mulher não quiser ir, o marido não vai tomar a decisão. Então, existe também uma característica decisória na aquisição, na hotelaria, nas férias. Isso eu estou falando de lazer agora. Em 7 dias se resolve as férias. Você tem 7 dias num período onde aquela pessoa consultou na Booking e talvez faça o contato no seu hotel, se o seu hotel estiver bem estruturado, né? É muito diferente da jornada de uma startup, né, Quino?
vamos de alta complexidade ou até de baixa complexidade. Fala um pouquinho sobre essa jornada aí, como ela é tratada nas etapas do funil de vendas, fora a hotelaria, dentro disso que eu descrevi aqui. Legal. Cara, acho que com certeza assim, todo mercado tem a sua especificidade, né? Mas existe um consenso quando a gente olha para a esteira comercial, né, que ela acaba sendo comum em quase todas as áreas de negócio, né? E como que é a visão dessa esteira? Então, imagina que se você parar para pensar no processo comercial como um todo, né, existem várias etapas, né? Desde você começar a prospectar o seu cliente, ou desde você fazer os primeiros contatos com ele, até isso que você falou, entender se ele está num time de compra, se ele não está, qual que é o orçamento que ele tem, quem são as pessoas que estão envolvidas no processo de decisão, e até depois disso, né, você chegar no fechamento, né, nos finalmente, ali na cobertura que você tem que fazer, nos follow-ups, tudo até aquele negócio fechar. Né? Então, você tem todas essas etapas. E quando a gente para pensar na jornada, né, especificamente falando, apesar de parecer para muitas pessoas, né, que esse processo uma pessoa só deveria fazer, né, esse é um processo que no mercado, de uma maneira geral, assim, já é visto como um processo que ele tem que ser quebrado em duas etapas, tá? Por quê? Porque existem muitas pesquisas já que fizeram que mostram o seguinte, que o vendedor, o cara que gosta de vender, de fechar negócio, ele odeia prospectar, né? E mesmo que ele goste até de prospectar, ele é uma pessoa mais experiente, às vezes, mais caro para o negócio, né? Onde, no momento de prospectar, é um momento que você precisa de mais perna, né? Porque aquela coisa, não consegui achar a pessoa, tem que tentar de novo, tem que tentar de novo, tentar de novo. Então, ele é um profissional caro para você botar num processo tão operacional de prospecção. Então, o que é muito comum, né, como esteira aí falando de jornada, é você ter pelo menos a divisão dessas duas etapas. Primeiro, né, que é a primeira etapa, a etapa de pré-venda, que a gente chama, que é a primeira esteira de você conseguir fazer o processo de prospecção e qualificação do seu cliente. Então, geralmente, hoje existem profissionais no mercado que só trabalham nesse processo de prospecção e qualificação. Então, prospectam ou qualificam, né? Entendendo assim, se o cliente está no timing certo, se ele quer comprar para agora, se ele não quer, se ele era só um curioso, se ele tem expectativa de orçamento ou não para alguma coisa que você está querendo vender. Então, essa é a primeira parte do processo. E a segunda etapa, ela já vem a partir desses contatos qualificados, que bom, agora eu, vendedor, vou pegar esses contatos que foram qualificados, né? Passaram já por uma pré-qualificação, não significa que eles vão comprar, mas estão dentro minimamente de um perfil, de algumas condições que a gente entende que são importantes para eu gastar energia, e agora vou focar em fechar esses clientes. Tá? Então, hoje, falando de jornada comercial, geralmente você já tem essa divisão, pré-vendas e vendas. E depois também, né? Porque você tem também essa separação da visão do vendedor do ponto de vista de ser hunter ou ser farmer, né? Ou seja, é um profissional que ele está mais associado a trazer novos clientes ou a desenvolver relacionamento. E isso também são perfis diferentes que hoje são colocados em posições diferentes. Então, por exemplo, você tem um executivo só que traz novas vendas e depois você tem um executivo só que faz a gestão de contas ou trabalha no Customer Success, né, que algumas empresas têm, ou trabalham só em Key Accounts, ou seja, em contas estratégicas, chave, né, para tentar fazer um processo ali de upsell ou cross-sell ao longo do tempo. Então, é assim que essas esteiras são divididas hoje, pensando na jornada do cliente ali como um todo. Legal. Quando você falando aqui, eu começo a pensar na hotelaria, falei, cara, e a dica que ele deu lá atrás, né? Pronto, a gente já sabe que 80% do nosso cliente ele vem através da distribuição online, através da captura de clientes de inbound, de outras tecnologias, ele cai no nosso colo. E legal que você deu um insight agora, tipo assim, o ambiente de reservas, a equipe comercial da hotelaria, talvez ela não seja só aquele reservas reativo, aquele confirmador de reservas. Talvez ele deveria ter o chamado SDR, que ele vai analisar, fala, poxa, esse cara que teve aqui, ele teve uma nota boa, ele deu uma nota boa na Booking pra gente, ele deu uma nota boa no TripAdvisor pra gente, se ele gostou, ele é de uma cidade aqui perto, ele é de uma origem que tem um bom coisa, e vamos começar a fazer, faz um contato, monta uma lista de origem, enfim, aquele que estrutura e qualifica ali o lead, né, com alguma campanha ali junto ao marketing,
E aí, se aquela pessoa entra em contato e resolve retornar, ela passa para alguém de reservas que realmente seria aquele vendedor que vai confirmar, que vai vender, e que você deu outra dica lá atrás, né? O vendedor é aquele que gosta de encantar, ele não é, né, somente o confirmador, né? Se o cara é um tirador de pedido, eu fico revoltado aqui, não vou te falar que, assim, cá entre nós, não conta isso para ninguém não, viu? Só tá nós dois aqui na sala, mas quando eu vejo uma reserva, se o cara acha que ele é só tirador de pedido, como, por exemplo, o garçom antigamente. Agora, hoje, você já tem o QR Code na maioria dos restaurantes, mas eu costumava chegar, a gente trabalhando essa parte de vendas e tal, eu costumava chegar no restaurante, que me dava um sentimento tão ruim. O garçom te entrega o cardápio, vira as costas. Fala, se tem o cardápio, para que existe o garçom, né? Então, enfim, é só para tirar o pedido. Aí você pergunta para o garçom qual que é o prato do dia, o que tem de melhor na casa. O cara olha para você e fala assim: tá tudo no cardápio. Velho, esse cara não é para estar ali, né, Quino? Afinal de contas, hoje tem o QR Code, você se vira, né? Então vai lá, tal, não tem nem que levantar para pegar cardápio. Mas enfim, eu até gosto que eu vou lá e no meu celular, vou lá e faço o pedido e pronto. Então, enfim, a técnica de vendas, assim, em você estruturar, pesquisar, qualificar a oportunidade que a gente chama de lead e passar para alguém confirmar, isso gera muita produção de reservas. A gente vai até falar isso lá mais na frente, né? Enfim, isso é muito importante para a hotelaria. Eu tenho vários clientes da hotelaria, na época ainda que eu estava dando consultoria, né? O cara produz 50% a 60% de venda direta nos seus canais diretos, site. Hotéis com 120 apartamentos, tem 5 profissionais na reserva, trabalhando diariamente, qualificando lead, estruturando lead. Enfim, mas é um trabalho, é trabalhoso, né? Se a gente fosse falar de KPIs, eu estava falando aqui vamos falar assim, tempo da jornada, né? 7 dias, janela de reservas, 30 dias, ou booking window, como se fala, né? na hotelaria. Quais os principais KPIs, Aquino? Se você fosse listar assim, três parece que é um número que resolve tudo, né? 3 principais KPIs que um gestor comercial não pode deixar de acompanhar. Quais seriam? Você pode falar 5 se você quiser, tá? Tá bom. Não, legal. Eu acho que é importante separar uma visão só, né? Falando de KPIs e talvez de análise de resultado, né? Que é separar o seguinte, né? Tem 2 visões muito importantes para a gente ter clareza, que é visão de resultado, né? E visão de trabalho. Então, o que acontece? Quando a gente olha para a visão de resultado, a gente está olhando para um resultado passado, né? Alguma coisa que já aconteceu. E é super importante, né? A gente olhar para os resultados de como é que foram uma operação. Só que, quando você olha só para o resultado, você não tem interferência, né, no resultado final. Porque você já sabe, bom, aconteceu, é tudo passado, né? Então eu não posso atuar em cima dessas coisas que já aconteceram. Então, quando você olha só para o resultado, você tem uma fotografia do que rolou, tá? Agora, quando você olha para o trabalho e você consegue entender o que as pessoas estão fazendo, né, neste exato momento, que interferem diretamente no resultado, aí você consegue ter bastante poder de atuação. No sentido de, olha, opa, caiu um pouco tal coisa, ou diminuiu tal coisa, diminuiu a produção, diminuiu o volume de visitas a clientes, diminuiu o volume de ligações. Cara, eu posso corrigir rota antes de esperar o resultado cair de vez. Então, tem essas 2 diferenças, assim, em visão de métricas, né? Métricas de resultado, métricas de trabalho. Tá. Quando a gente fala de métricas de resultado, então, o que é importante a gente olhar? Sempre o processo de uma maneira geral. O que significa isso, né? A gente olhar dentro dessas esteiras comerciais, né, de pré-vendas e vendas, seguinte, tem que ter, no mínimo, o seguinte: entrada, né, input, ou seja, quanto que entrou ali de lead, ou quanto que entrou de listas de prospecção, etc e tal, e o output, né, ou seja, quanto que a gente conseguiu agendar, quanto que a gente conseguiu qualificar e assim por diante. E depois você faz a mesma visão, né, da venda, quanto que entraram de contas qualificadas, tudo, e quantos que a gente fechou. Então, essa primeira visão te dá uma análise de conversão, né, ou seja, qual que foi a minha taxa de conversão com relação a tudo que entrou e tudo que saiu, né, de um determinado processo. Então, a conversão é uma métrica super importante para olhar de resultado.
Uma outra métrica importante de resultado que a gente tem que olhar é o ciclo médio, é o tempo que levou para a gente executar esse processo entre entrar e sair. Qual está sendo o ciclo médio de um processo de qualificação ou o ciclo médio de um processo de vendas. Tá? E o terceiro indicador, para resultado, está muito associado a ticket médio. Né? Ou seja, se você tem um mix de produtos, né, qual está sendo o ticket médio das suas vendas? Né? O que você está mais conseguindo trazer ou emplacar dentro das suas oportunidades comerciais. Então, isso dá uma ideia, né, justamente de gestão de pipeline, né, gestão de resultado ali para saber o volume de negócio que a empresa está trabalhando. Está gerando e depois está convertendo. Exato. Cara, de todos aqui que você falou, eu consegui listar aqui, acho que pelo menos 4, tá? O ticket médio, que é a diária média, a hotelaria, é ela que ela mais trabalha. Talvez não por segmento. Talvez ele não conheça, o hoteleiro ele não conheça, na maioria das vezes, tá? Não estou generalizando aqui, mas acredito que a hotelaria independente, ela não conheça no canal de qual é a diária média na venda direta, qual é a diária média da CVC, qual é a diária média da Booking, qual é a diária média, enfim, de uma operadora, de uma Wagonly, de uma agência também corporativa, enfim. O hoteleiro que tem B-Book, ele sabe, porque a gente tem isso lá, um painel onde a gente estratifica tudo direitinho, o que cada um está produzindo, etc, etc, etc. Agora, taxa de conversão, isso é uma coisa que, cara, eu volto a dizer assim, uma incógnita. Por quê? Porque aí a gente volta àquela postura do tirador de pedido e da reserva que chega só para confirmação, Aquino. A maioria das equipes comerciais que eu conheço, tá? E olha que toda vez que eu viajo bastante, eu faço reservas e a gente sempre analisa, né, Aquino? Tudo a gente está com aquele olhar assim para entender se tem algo diferente, se tem algo novo ou quais são os erros, né? Enfim. Mas não anotam, às vezes, na maioria das vezes, você entra em contato com uma reserva, você não quer fechar pela Booking, você quer tentar um desconto. O cara sequer pergunta o telefone e muitas vezes, até hoje, a gente escuta o cara da reserva falando, fecha pela Booking que é mais barato. Tá? Tipo assim, uma venda que não tem comissão, uma venda que não tem problema, o cara não pergunta o nome de quem está falando com ele no telefone. Eu lembro que isso aí é uma coisa que eu falo sempre que eu tenho oportunidade de dar palestra, de falar. A primeira coisa que meu pai me ensinou na minha época, que o telefone ainda era aquele telefone de disco, né? Falando, meu filho, quando a gente atende o telefone, a primeira coisa que a gente pergunta é com quem a gente está falando e a gente se apresenta. Olá, meu nome é Cristiano, com quem que eu estou falando? É um mínimo de uma educação que isso se traduz muito bem para vendas. Como é que você vai vender alguma coisa para alguém que seja uma reserva no hotel, que o cara tá te ligando, você não trata o cara pelo nome. E aí você perguntar um telefone, perguntar um e-mail para mandar um orçamento de reserva, isso aí é foda. Falar em volume de oportunidades que aquele hotel gerou naquele mês e o tanto de reservas ele tem, ele sabe. Mas o número de oportunidades, Aquino, olha, eu conto nos dedos hotéis que eu já vi que conseguiram implantar esse nível de venda avançado. Tá? E, inclusive, o B-Book ele tem um CRM, né? Enfim, e a gente trabalhou, apesar de agora a gente estar no foco do RMS há algum tempo já, mas a gente tem ainda uma carteira boa de CRM. Mas a gente já chegou no momento de implantação do gerente comercial falar, não quero isso, isso vai dar trabalho para mim e para minhas reservas. Eu já cheguei a ouvir isso. Enfim, cara, é fundamental, fazendo eu um acho. gancho aqui, tá, de trabalho também, só para também... Uma coisa que eu acho que pode acontecer bastante, tá, no mercado de vocês, e que no mercado de SaaS, assim, startup, já é muito conhecido, principalmente em operações inbound, né? Ou seja, essas operações que você tem lead, né, receptivo. Alguém vai lá e se cadastra para receber algum tipo de contato. Então, imagina o seguinte, né? Principalmente pessoa física costuma comprar muito pela emoção, né? Então, você está ali no calor da hora, na emoção, você está visualizando as tuas férias, está desejando aquilo, você está na hora de comprar. Se A você minha sair... vizinha foi lá, bateu foto, eu vi no Instagram, gostei, pesquisei, é agora, Tava eu lá. quero. Exatamente. E aí, se passar um dia ou dois, talvez você já fala assim, pô, talvez não seja a hora, talvez não seja o momento, talvez isso, aquilo, daí começa a entrar vários serados. É a mesma coisa que a gente vai lá no shopping, né? Você passa numa loja e fala, meu, se você entrar, você compra. Se você sair, você já não compra mais, que você fala, não preciso, né? Não precisa ser agora. Então, quando a pessoa está buscando, ela está num momento de compra, muitas vezes, né? E existe uma coisa dentro de operações inbound, tá? Por exemplo, para SaaS,
que já é bastante sabido, que é uma métrica de trabalho, aí, né, que eu queria dar de exemplo, muito importante, que é o tempo que você leva para conseguir falar com essa pessoa, a partir do momento que ela manifestou algum interesse. E tem vários estudos que mostram o seguinte: se você leva mais de 5 minutos para falar com essa pessoa, a chance dela converter cai em 10 vezes após 10 minutos. Né? Então, assim, ligar rápido é essencial para você ter uma conversão maior. Então, essa é um exemplo de métrica de trabalho que a gente deveria ter numa operação que precisa de mais volume, né? Precisa ligar para pessoa física, por exemplo, que é, cara, cadastrou, você tem que conseguir ligar na hora, porque quanto mais rápido você conseguir, mais momento de compra você pega a pessoa, maior a chance que você tem de converter. E óbvio que não adianta só ligar rápido, né? Também tem tudo isso que você falou, né? De ter a parte técnica, né? De vendas, né? Que é rapport, enfim, aí são outras metodologias que a gente pode citar aí também. Tá? É o desenvolvimento da equipe de venda, né? Não, e eu falo isso para você, o que de não cadastrar, de não gerar, isso em grandes redes, tá? Hotéis de grandes redes, com grandes administradoras, de eu ligar assim, etc. Em Salvador, ó, tô chegando aí daqui a 2 dias e tal. A pessoa simplesmente na recepção fala, e aí é outra coisa que me causa assim, um pouco de emoção ruim. A recepção vira para você e fala assim: liga às 9 horas, porque a reserva só abre às 9. Falei, cara, mas você não consegue. Eu estou vendo seu preço na Booking, eu quero fazer a reserva. Inclusive, a reserva, ela nem precisa ser confirmada, paga na hora. Uma reserva que o cara simplesmente poderia reservar no meu nome. E aí, quando você pergunta para os supervisores de recepção qual que é o principal motivo dele ali, ele fala atender bem o cliente. Cara, o cara tem um balcão, né? Qualquer balcão, em qualquer loja, você falou em shopping, né? O vendedor tem a técnica, coloca um vendedor próximo da porta, que deixa o cara passar para o que está atrás, cercar o cara e o cara não ter vontade de sair, enfim. Você tem um balcão no hotel, você tem 2, 3 pessoas ali com o telefone na mão, e o cara simplesmente não consegue perguntar o nome e lançar uma reserva. Então, assim, isso também é uma cultura assim, que a gente precisa melhorar, né? Na hotelaria, porque assim, o esforço que se faz para poder construir o hotel, para poder buscar essa oportunidade, entender que cada ligação é uma oportunidade, que cada contato, cada entrante, né, cada inbound, cada lead que vem e faz o contato com a gente é uma oportunidade real de reserva, né? Você vê como que a gente está avançado nas técnicas, enfim, na área da tecnologia, em SaaS e etc., até no próprio varejo, e a hotelaria às vezes ainda engatinhando assim, ó, com a sua equipe de venda. E aí um outro item que a gente ia falar, a gente já falou algumas questões aqui sobre jornada, técnicas e tal. Uma estrutura de um time de vendas ideal aqui hoje, que as empresas de tecnologia têm. Você falou lá no Conta Azul, você chegou a implantar 100, era uma equipe com mais de 100 pessoas, né, em vendas, né, um software, enfim. O que seria uma equipe ideal de vendas? Assim? Falando de estrutura em si. Então, lembrando aquela premissa importante, né, que é a relação do custo baixo e receita alta, né, ao longo do tempo. Essa é a melhor estrutura ideal. Então, a gente não tem exatamente uma receita de bolo, mas, tá, vamos pegar agora por partes. Eu diria que quando você tem uma operação, né, que envolve volume, né, que acho que é o caso que a gente está falando de, eventualmente, ter múltiplos cadastros, coisa do tipo, ter uma base muito grande de pessoas interessadas, né. Uma coisa que já é bastante sabido, assim, não sei se é correto essa palavra, mas já todo mundo, já não é mais não é rocket science, já foi resolvido, tá? Não é que, cara, especialização gera mais resultado, tá? Então, quanto mais especializado o seu time for, melhor, tá? Então, ter um profissional de pré-vendas é super importante, só para quê? Para fazer o processo de pré-vendas, que é ligar rápido, ligar várias vezes, né? Ligar várias vezes sistematicamente para todos os leads, antes de você descartar. Isso é super importante. Ter um profissional de vendas, ter o profissional pós-vendas, né, que seria o Customer Success, ou se houver necessidade de ter Key Accounts. E existem também os times de suporte, tá, que ficam suporte a vendas, né, que são muito importantes em algumas operações, que são os times que a gente chama hoje de enablement. Né? Então, imagina, se você está crescendo muito rápido, você tem um time muito grande, você precisa capacitar essas pessoas. Então, essas pessoas de enablement hoje são profissionais que, por vezes, cuidam basicamente do ramp-up, né, ou seja, dos novos entrantes, né, para que eles entreguem o resultado mais rápido, que eles tenham um bom programa de entrada e depois eles
sejam constantemente treinados, né? E também tem um outro profissional que a gente chama de Sales Ops, né? Que é um profissional orientado a processos e dados, né? Então, para garantir que todo mundo vai seguir, né, o passo a passo, né, onde começa, onde termina, onde finaliza cada uma das coisas, eles têm sistema para trabalhar, né, que está todo mundo bem estruturadinho. Geralmente você tem um profissional que ele é dedicado a cuidar, ser guardião de todos esses processos, né, e olhar e trazer mais ciência, né, para a área de vendas, que não seja só ficar olhando ali e tomando decisões com base em nada. É trazer o número e ver onde que você tem possibilidade de ganho real, onde que você tem possibilidade de aumento de eficácia e assim por diante. É legal. Eu, ouvindo você falar, eu lembrei muito hoteleiro, hoteleiro independente, né? Que tem uma estrutura menor, um pouco. Ele pergunta: será que é interessante eu ter uma pessoa só para reservas? Quando você fala da especialização, né? Fala: se você não tiver reserva, você não tem hotel. A venda é o coração do negócio. Então, por mais que você tenha ali 3, 4 recepcionistas revezando, você pode ter um time de 4 recepcionistas, que em média é isso, por causa de turno e tal, etc. Os três focados em cadastro e um que fica no horário comercial, retornando para vendas. Naquela metodologia assim, do cadastro, né, de entender, ouvir, cadastrar, chegou a oportunidade e anota, eu costumo dimensionar dessa maneira, assim, todo mundo bota dentro do funil, tá? E uma pessoa vai lá e realiza a venda, aquela que é mais vendedora, tá? Inclusive o comissionamento para todos. Dessa forma, que eu já ouvi muito recepcionista e reservas mesmo, né? O profissional de reservas da hotelaria. Falou: Tiano, eu retornei para um cliente depois que você deu esse treinamento aqui e tal. O cara falou: que bom, ele nunca tinha feito isso, nunca tinha retornado para uma oportunidade que ligou para ele e queria saber o preço, o orçamento e tal. Entendeu? E aí ele falou, e ela reservou, ela falou: poxa, que bom que você me ligou, eu estava pensando em reservar, só que não tomei a atitude. Né? Então, você tem uma pessoa especializada ali em reservas, em venda, por menor que seja a sua estrutura, ela produz mais. E é assim que a gente construiu o histórico de 50% de venda direta. Porque tem uma regra que a gente... Tem vários artigos sobre isso na hotelaria. Quanto mais distribuído, mais venda direta você tem. Então, tem hoteleiro que fala assim: vou colocar só na Booking, que é mais fácil. O cara paga toda a infraestrutura tecnológica, até para flutuar preço. Cliente nosso. Tem flutuação de preço, tem channel para distribuir ele online, ele só fica na Booking, cara. Não tem medo, sabe? Quanto mais bem distribuído, 50 canais, né? Tem uma amiga nossa que fala: não precisa ter 200 canais, 10 canais é o mínimo, tá? Então, 10 a 50 canais, esteja bem distribuído. Só que o problema é que sua equipe, o cara te vê com vários preços, quer dizer, ele te vê em vários locais distribuído, te vê você disponível online e vê que todos os preços estão iguais. O que ele vai fazer? Ele vai entrar talvez no seu motor de reservas e ligar para o seu hotel. Isso é uma característica que também é de hotéis médios, resorts e luxo. O cara te acha online, mas liga lá. O economy não. Às vezes o economy e o corporativo, o cara vai lá e para uma reserva de R$100, né? O cara vai lá e passa na Booking, pronto, cheguei. Tá? Agora, uma reserva de R$500, uma reserva de R$1.000, uma reserva de R$5.000, o cara quer conversar com alguém e esse atendimento tem que ser bem feito. E aí a gente entra naquela relação de ticket médio que você falou, de complexidade. Né? Uma venda que tem que ser ali online, totalmente distributiva, com custo de resultado maior, uma relação custo-benefício com resultado maior, né? Para tickets economies, hotéis economies, corporativos e tal. E aquela venda mais aprimorada, hotéis de luxo, etc. Mas em nenhuma delas, a estrutura de vendas ela não pode deixar de ser especializada. Você não pode deixar de ter uma pessoa que é focada em vender, porque senão você vai continuar na mão da operadora, da OTA, enfim, na mão do seu destino, né? Quando a gente fala em flutuação de preço, a gente fala em você ter uma propriedade que se distingue dentro do seu destino, mas que também você tenha um diferencial ali, uma agregação de valor. Só quem é que vai fazer a venda? É o vendedor, é a equipe de vendas, com aquelas métricas ali para a gente gerenciar equipe de vendas e total de oportunidades, taxa de conversão,
total de reservas, na maioria das vezes, o hoteleiro tem isso ali no dia a dia. Eu acho que a grande cruzada, né, que estou levantando aqui, é o cara conseguir anotar o total de oportunidades que bate na porta dele. Entendeu? O cara sequer o nome ele consegue levantar, entendeu? Que não sabe quem é o cara que bateu na porta dele. Enfim, Okino, cara, eu falei com você que era só meia hora do seu tempo, nós já estamos para mais de 40 minutos, o papo tá bom, eu acho que se a gente continuar aqui, eu volto a dizer, né, quem quiser pode dar um clique aí, a galera do marketing costuma colocar um QR Code, a gente, hoje, o Bbook, a gente entrega gratuitamente, não é só uma hora de consultoria grátis, não, uma hora é só um bate-papo inicial, onde a gente levanta, a gente entrega um projeto para poder aumentar a venda do hotel, aumentar a estrutura, melhorar a estrutura comercial, entender quais canais produzem mais, quais canais podem ter uma relação de custo e resultado melhor aprimorado, enfim. Dá um clique aí, acessa e chama lá o Okino, quem quiser também ter uma consultoria de vendas avançadas, né, Okino? Você já trabalhou com hotel? Deixa eu entender um pouco a sua experiência. Alguma vez alguém da hotelaria Você teve alguma experiência com hotelaria, Okino? Eu já tive uma experiência só com hotelaria, tá? Que foi pro Costão do Santinho. Uma vez a gente fez um projeto Legal. juntos, aqui em Florianópolis, né? Mas a gente acaba pegando... a gente trabalha com clientes de diversos segmentos. A gente não tem um específico. A gente trabalha com desde segmentos ultra tradicionais, assim como o setor imobiliário, né? Indústria, até empresas de tecnologia já mais avançadas, né? Então, acho que o desafio de fazer a transformação digital da área de vendas, ela é inerente a quase todos os setores. O Costão do Santinho ele tem uma característica de ser extremamente inovador, né, cara? De buscar realmente métodos, técnicas. Eu conheço alguns profissionais lá de dentro. Ainda não conseguimos entrar lá não, viu, Okino? Depois a gente conversa. Tá bom. Okino, partindo para o finalmente, cara, eu costumo todo webinar, assim, a gente fala de muito conceito, eu acho que tem pessoas aqui de A a Z, né, pessoas que vão ouvir no podcast lá e vão entender exatamente tudo que você disse, pessoas que podem ficar um pouco mais à margem assim, desse volume de conceitos e técnicas que você expôs, que a gente debateu aqui, tentou trazer para a realidade da hotelaria. Vamos tentar listar aí 3 dicas, cara, sobre esforço de vendas e equipe de vendas. Qual seria a dica principal, assim? Você lembra que eu te falei? Às vezes o hoteleiro prefere entregar o inventário dele para uma operadora do que montar um time de vendas. Qual seria a dica principal, assim, para ele entender e acreditar que dá certo? Olha, eu tenho algumas máximas, assim, que eu gosto bastante de trabalhar, né, quando a gente fala de vendas, tá? E, assim, tipo, de tudo que a gente conversou aqui, uma coisa que para mim, assim, é uma marca que eu vejo gestão, tá? A gente de vendas, né, ou gestão de maneira geral, a gente tem que fazer com números, tá? Então, não adianta pensar numa área de vendas e falar assim, vou terceirizar, eles que se resolvem, deixa rolar, ou sei lá. A gente tem que olhar para os números. Não tem como tomar decisões hoje que não são baseadas em algum tipo de informação racional, né? Então, cara, se existe alguma coisa hoje na sua equipe, seja sua equipe de vendas ou seja no negócio de hotelaria que você não mede, então a mensagem é clara, assim, você não gerencia. Né? Acho que esse que é o ponto. Agora, gestão é diferente de trazer resultados. Né? Trazer resultados envolve pessoas. E aí pessoas envolve você desenvolver essas pessoas, engajar essas pessoas, motivar para que elas, né, estejam sempre trabalhando ali no máximo potencial delas, entregando mais resultados para o seu negócio, tá? Então, acho que essa é uma dica super Legal. importante aí para todo mundo que estiver pensando em estruturar a equipe de vendas ou estiver pensando aí em como fazer as coisas dentro do time, né? Então, são premissas muito importantes, porque às vezes assim, a pessoa fala, o cara me falou vários números, né, de tempo de resposta e tal, daí sai cobrando da galera número, e não é isso que vai engajar as pessoas. O que vai engajar as pessoas são ações e iniciativas diferentes, mas fazer gestão envolve olhar para esses números, tá? Por isso que Eu cito não esqueço quando você falou para mim, seus vendedores sabem vender Bbook, Cristiano, porque às vezes se você ficar cobrando muito resultado, né, e aí a gente criou aquela rotina de treinamento e tal, e isso aí, acho que depois de um ciclo, depois de uma jornada que eu entendi profundamente, e acho que agora a gente conseguiu achar um caminho onde eles falam da proposta de valor do Bbook, que é muito legal. E isso é fundamental, né? Pessoas é que geram resultado.
E sobre tecnologia, a gente falando assim de... Cara, eu costumo dizer que o melhor CRM que existe é um lápis e um papel, né? Porque pelo menos anotar o nome, o telefone, o e-mail do cara, velho, você faz até com um lápis e um papel. Só que quando você já comentou sobre o volume, né, de demanda muito grande. A tecnologia em vendas hoje é fundamental, né, Alquim? Ah, cara, é fundamental, né? Assim, tem coisas, obviamente, que são mais assim, avançadas e tal, mas pelo menos o CRM, eu diria que é base, né? Assim, você tem que ter um CRM, você tem que ter o registro do que o time comercial está fazendo, um histórico de relacionamento com o cliente, para minimamente você poder tomar essas decisões, igual a gente falou aqui. Como é que você vai olhar para a conversão? Como é que você vai olhar para o número? Como é que você vai saber o que falar para o seu vendedor para ele melhorar? Se você não consegue rastrear o que ele faz hoje, né, de forma mais sistemática, que não dependa só do seu feeling, né, da sua impressão. Cara, tem que estar lá, tem que estar no CRM, né? Inclusive, a regra geral de mercado é assim, se não está no CRM, não existe, né? Então, tem que ter um CRM, gente. Acho que isso é um ponto importante. Fechou, fechou. E por falar em pontos, vamos falar de milestones. Na verdade, o que eu quero falar é o seguinte, não é nem de entregas e tal, mas vamos supor que o cara esteja muito ali no basal, ali, ele não tem uma equipe comercial, ele está escutando a gente, tá? E aí ele quer ir chegar em vendas avançadas, assim como aquele que já está dentro de uma estrutura, ele gostaria de aprimorar um pouco mais. Vamos falar assim, eu vou de novo para aquele número cabalístico, 3 milestones principais. Você, ó, primeiro você tem que chegar a esse ponto, depois você tem que chegar a esse ponto, depois aquele outro ponto. O que seria esses milestones para estruturação de uma equipe, vendas avançadas? Pô, legal. Ó, eu acho que, assim, pensando quem está em estágio ainda bem incipiente, né? A primeira dica, assim, que você até comentou aqui agora um pouco sobre isso, é aprender a vender. Né? Assim, tem muitos fundadores, né, às vezes de empresa, que são técnicos e aí eles não sabem vender. Como também acontece o contrário, né? Mas enfim, para você conseguir escalar conhecimento em vendas, você tem que saber vender. Assim, cara, o que funcionou? O que acontece primeiro? O que é segundo? O que é terceiro? Tem demonstração? Não tem demonstração? Entro no produto? Não entro? Né? Como que eu falo? Quais gatilhos eu uso? Então, você tem que aprender a vender. Assim, não adianta o fundador tentar falar assim, eu vou terceirizar isso aqui, eu vou contratar um cara, sendo que ele não aprendeu a vender, porque não vai funcionar. Né? Isso sai do fundador, né? É do founder saber o que vende, ou né, de algum executivo muito qualificado para fazer isso, mas saber o que vende para conseguir aplicar. Segundo ponto, a segunda dica associado a isso é o seguinte, talvez alguns mercados ainda mais tradicionais, ou que estão nesse processo de transformação, igual você está falando, eles acreditam que vendas, né, é aquela coisa assim, pô, você precisa ter 30, 40 anos de estrada para você aprender a vender, né? Eu preciso passar 30 anos da minha vida para conquistar uma carteira de clientes para dizer que eu sei vender. E não estou desmerecendo isso. É óbvio que para vendas muito complexas, o relacionamento ele faz diferença. Mas, para todos os outros que dependem de volume, vendas não é uma questão de quilometragem rodada. Né? Vendas é ciência, metodologia também. Então, hoje em dia, a roda de competências de venda é muito clara e tem método para isso. Você não precisa ficar adivinhando. Pô, vamos estudar... Você tem que montar uma roda de competência muito clara ali do que você precisa da área comercial. Conhecimento em PNL, igual você falou, né? Que envolve rapport, gatilhos mentais e assim por diante. Né? Conhecimento de metodologias de vendas, tipo spin selling, Bunch, GPCT, tal que seja. Né? Mas são conhecimentos estruturados, de perguntas que você faz, já pré-estruturadas, que ajudam, né, no processo, técnicas de negociação, né, técnicas de Harvard e assim por diante. Então, pô, tudo dentro de, tecnicamente, do ponto de vista do desenvolvimento do profissional de vendas, existe uma metodologia. Né? Nada precisa ser inventado ou precisa ser necessariamente ali colocado como uma bala de prata do tipo, eu preciso achar um vendedor que já navega nesse mercado há 50 anos, né? Tipo, isso não é uma realidade. E aí, terceiro ponto, tá, que eu colocaria como principais milestones, principalmente para quem está começando, é o seguinte: tecnologia é super importante, CRM é super importante, claro, mas assim, o que é indispensável, tá, para você começar a vender? Primeiro de tudo, indispensável é você ter as suas rotinas comerciais muito claras, né? Então, uma vez que você tem um time, cara, você tem que ter a batida comercial, né? Você tem que fazer ali as suas reuniões de acompanhamento, igual você falou, reunião de treinamento, né? Ajudar o time sempre, né, a desenvolver, fazer o desenvolvimento comercial e depois a criar processos, do tipo ensinar todo mundo o que fazer primeiro, depois o que fazer segundo, depois o que fazer terceiro, o que fazer quarto, o que fazer quinto. Quantas reuniões a gente faz com o cliente? 2, 3, o que a gente faz a primeira, o que a gente faz a segunda, o que a gente faz a terceira. Isso que gera resultado, tá? É o acompanhamento
e depois os processos. A partir daí, tudo que a gente faz é receita incremental, é receita adicional, é otimização, eficácia, mas o básico, né, assim, os 3 mais essenciais seriam esses aí do meu ponto de vista, tá? Legal. Saber vender, treinar a equipe e montar processos. Fundamental. Muito legal aqui. Tem uma consultora da hotelaria que fala o seguinte: é bom ter um gerente geral que tenha uma visão comercial. Às vezes, o hoteleiro, o investidor, o administrador, ele procura gerentes gerais que sejam mais operacionais, porque hotel é uma operação muito pesada, e realmente o cara tem que entender da operação. Mas isso que você disse é fundamental para entender se aquele hotel vai vender ou não, porque se o gerente geral não souber acompanhar o time de vendas, acompanhar a gerência comercial, acompanhar a equipe de reservas, entender um pouco da tecnologia envolvida ali, o hotel ele vai ter mais dificuldade em vender. E ter esse gerente comercial que vai dar treinamento, que vai acompanhar as métricas, vai desenvolver o processo, playbooker. Eu torço o dia que eu vou ver as áreas comerciais, as reservas dos hotéis com playbook sobre a mesa, o cara lendo sobre o processo, as etapas de venda, aprendendo PNL, discutindo sobre o segmento pelo qual ele está vendendo. E isso tudo, você sabe que o e-book pode ajudar o hotel, né, Oquino? Afinal de contas, a gente está aqui para isso mesmo, que é a nossa proposta de valor. Às vezes as pessoas falam, pô, por que Cristiano está trazendo o Oquino e a Exchange para essa área de vendas avançada? Porque a nossa proposta de valor é aprimorar a hotelaria nacional e o hoteleiro, aumentar a performance do hoteleiro. Eu falo que tecnologia é meio, o nosso negócio não é vender tecnologia. Tem muita gente vendendo tecnologia no mercado e depois a coisa fica parada porque o cara não sabe o que fazer, enfim. Né? O nosso negócio é esse, é trazer feras como você, Oquino. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Acho que foi muito legal o bate-papo, tá? Eu acho que se a gente deixar aqui, a gente fica mais um tempão. Eu, pelo menos, estou empolgado aqui com a quantidade de informação que você trouxe para a gente. Eu espero que aqueles que estejam nos ouvindo, né, tenham gostado. Isso vai estar gravado no nosso YouTube, vai ficar no nosso podcast, enfim, nas nossas redes sociais a gente lança trechos, né, que são interessantes aqui de dicas e etc. E você pode compartilhar o link, ficar à vontade, e querendo conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, acessa esse QR Code aí, pode bater um papo com a gente, os nossos RMs vão ter total prazer em atendê-lo e melhorar a performance do hotel, porque a gente monitora a performance dos nossos clientes, tá? Oquino, obrigado. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, gente. Fique à vontade para me adicionar nas redes sociais, tá? Meu Instagram é @ricardo_oquino e no LinkedIn também, tá? Podem procurar ali por Ricardo Oquino. Muito obrigado aí pela discussão, Cristiano, e pelo convite. E o cara é fera. Eu que agradeço, Oquino. Tchau, tchau. Até uma próxima. Valeu! Valeu!